E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é a oração de Neemias. Eu quero aqui extrair algumas lições dessa oração, porque a maneira como Neemias ora é a maneira correta, é a maneira bíblica, é a maneira que agrada a Deus, de como devemos nos aproximar de Deus, de um Deus santo, glorioso, misericordioso, soberano e rei. E eu aprendo aqui com Neemias. Quando Neemias, ele se preocupa, ele recebe essa mensagem, né, a resposta sobre o estado da cidade de Jerusalém, do povo. A palavra de Deus diz que ele, depois que ouviu essa palavra, ele chorou, ele se assentou, acho que ele recebeu um impacto, ele se assentou e chorou. Mas a Bíblia diz que ele chorou por pouco tempo. E logo depois diz que ele esteve orando e jejuando. E aqui eu quero trazer a você aqui algo interessante desse ponto. Primeiro, ele não se assenta e fica chorando eternamente. Neemias chora por pouco tempo, mas sabe por quanto tempo ele ora? 4 meses orando pela cidade, pelo povo, até ele se aproximar do rei e fazer o pedido para ir até Jerusalém, até a cidade, reconstruir os muros, reconstruir as portas. 4 meses orando. Então, qual é o tempo que eu tenho orado pela minha família? Qual é o tempo que eu tenho orado pelas pessoas, pelas vidas? E aí a oração de Neemias, quando ele se apresenta diante de Deus para orar, ele começa da maneira certa. Primeiro, eu entendo aqui, eu aprendo que Neemias, ele reconhece quem é Deus, o reconhecimento de quem é Deus. Ele começa com o clamor: "Ah, Senhor Deus dos céus, de tão grande, né, Deus grande e temível." Ele apresenta-se diante de Deus e reconhece primeiro quem é Deus, Deus soberano, Deus maravilhoso, Deus grandioso. A maneira correta de se aproximar diante de Deus. E aí ele, digamos assim, ele laça, digamos assim, ele prende Deus a pessoa quando ele diz: "Tu és o Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te guardam, que te amam e guardam os teus mandamentos." Ele diz: "Ó Deus, tu és um Deus de aliança." Ele sabe diante de quem ele está, quem é Deus. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que nos aproximar de Deus com reverência, com temor, não com empáfia, não com alguém que mereça a atenção de Deus, mas como um servo humilde, reconhecendo que Deus é maior do que nós. Não temos que chegar diante de Deus exigindo dele nada, não podemos exigir de Deus nada, mas primeiro reconhecer a sua soberania, o seu poder e a sua glória. Segundo, no versículo 5, aliás, no versículo 6 e 7, Neemias dá uma demonstração de fé, né? E uma confissão de pecados. Ele diz: "Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite." E aí ele faz a confissão não só pelos judeus, pelos seus irmãos, mas por ele também, pelos seus pais. Ele confessa que os seus irmãos pecaram, que os seus pais pecaram, que ele pecou diante de Deus, que deixou os mandamentos do Senhor, os mandamentos que Deus trouxe através de Moisés. Então ele faz ali, ele demonstra a fé quando ele professa aqui, diz: "Deus esteja atento aos teus ouvidos e teus olhos", demonstra que ele cria na presença de Deus, em um Deus pessoal, num Deus que ouve, num Deus que vê, num Deus que responde. Demonstra fé. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Tem que haver fé para agradar a Deus. E Neemias faz isso. E ele confessa não só o pecado, ele não aponta o pecado do povo, ele aponta também o seu pecado, ele se inclui no meio. O que eu tenho feito, o que nós temos feito diante do Senhor quando vamos orar e interceder, não só pelos nossos familiares, mas também por aqueles que estão no mundo perdidos sem o Senhor. Será que eu aponto apenas o pecado das pessoas e digo: "Ó Deus, aquele ali, aquele fariseu é pecador"? De que maneira eu estou orando? É uma reflexão que eu tenho que fazer. Eu tenho que me incluir no meio, eu também sou pecador, eu também falho e erro e preciso da misericórdia e graça de Deus. Essa é a grande verdade. E outro ponto que me chama a atenção aqui na oração de Neemias é que ele lembra a Deus suas promessas e a aliança feita lá no Monte Sinai, no versículo 8 e 9, ele faz isso. Ele diz ao Senhor: "Lembra-te das palavras que ordenaste a Moisés
Ele traz a memória, digamos assim, entre aspas, né? Lembra Deus, Deus sabia disso. E ele traz isso, de olha, Deus falou assim, nós transgredíssemos e o Senhor nos espalharia pelo mundo, mas também disse, se nós nos arrependêssemos, o Senhor nos recolheria e nos abençoaria. Ele traz a memória porque ele sabe que Deus é um Deus de aliança e é um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Ainda que nós sejamos falhos, infiéis, Deus permanece fiel. Essa é uma maneira bíblica de orarmos, evocarmos as promessas de Deus, crermos nas promessas de Deus, em tudo que Ele disse, nos convertermos dos nossos maus caminhos, e aí Deus abençoará, é promessa dEle. Lembremos-nos das promessas de Deus quando estivermos orando, a respeito da salvação, a respeito da santificação, a respeito do caminhar, do estar diante de Deus, do buscar a Deus, da maneira bíblica, repito, da maneira que o Senhor nos ensina através da sua palavra. E Deus cumprirá com a sua parte. E Neemias sabia disso. E essa é a maneira que nós temos que nos apresentar diante de Deus. Ainda na oração de Neemias, caminhando aqui para o final da nossa mensagem, ele se coloca na posição de servo. E ele finaliza a oração como começou, clamando ao Senhor e professando a sua fé no Senhor, dizendo, ouve, Senhor, a oração do teu servo. E ele se coloca nessa posição, nos finais dos versículos. Então, ele clama ao Senhor e diz, Senhor, no versículo 10, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos, pois, os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Veja só o que Neemias diz aqui no final. Ele finaliza a oração como ele começou, clamando ao Senhor e lembrando o Senhor, demonstrando a fé. Ouve a nossa oração. Eu sei que tu estás ouvindo a nossa oração. Responde, Deus. Somos teus servos. De maneira nenhuma ele se coloca como acima, com empáfia, com prepotência, mas reconhece a posição de servo e que Deus é Senhor. Ele clama para que Deus ouça e responda a sua oração e a oração dos seus irmãos. Ok? Eu espero que você continue meditando nessa palavra e que ela realmente venha edificar a tua vida. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para você e para nós. Ok? Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.